Olá, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um que nos assiste nesse dia. E nós estamos aqui para meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus esse privilégio de podermos estarmos juntos neste dia. Você pode comigo entrar em espírito de oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na sua palavra juntamente com os nossos amados, Senhor. E que a sua presença aqui, Senhor, seja uma condição primeira, Senhor. O Senhor esteja em primeiro lugar no nosso falar, no nosso explicar a tua palavra, Senhor. Que haja clareza de expressão. Que também a todos que nos assistem possa, pelo Espírito Santo, ter todo o entendimento necessário. Que haja compreensão da mensagem que o Senhor traz nesse dia a cada um que nos assiste. Abençoa cada um, sua casa, sua família. Abençoa todos que nos ajudam a fazer esse programa. E fica aqui, Senhor, 15 minutos com Jesus, meditando na Tua Palavra. Amém. Bem, nós estamos estudando o livro de Mateus. Estamos hoje no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Quero convidar você, se tem uma Bíblia aí nas suas mãos, ou anote os versículos. Hoje nós estamos falando do capítulo 4, vamos falar dos versículos 23 ao 25. Vamos fazer a leitura desses versículos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria e traziam todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-lhe grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Interessante que a quantidade de pessoas que seguiam Jesus, né, eram multidões, pessoas de todos os lugares, como vemos aqui, pessoas que vinham até da Síria, né, porque eles recebiam a notícia de que existia ali na região nesse momento Jesus se encontrava naquela região da Galileia e que existia ali eles acreditavam que era um profeta, né? Um homem de Deus que fazia milagres. E o interessante é que a gente vai falar então hoje sobre milagre. Quem pode fazer milagre? Só Deus, né? Então por que Jesus fazia milagre? Como nós lemos aqui no versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas. Nós já falamos nas oportunidades anteriores a respeito das sinagogas, né? Era o lugar onde se ensinava a palavra de Deus, os judeus. Mas Jesus atraía o povo e o povo precisava ouvir, porque o que Jesus estava fazendo? Ele estava pregando o evangelho do reino. Ele precisava dar as boas novas. Ele precisava implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas as pessoas, para crerem nele, ele fazia milagres. Ele curava todas as pessoas que vinham ouvir a palavra. Mas muito vinham buscando cura mesmo. Mas o propósito de Deus, de Jesus Cristo, Deus Filho, era que eles, ao buscar a cura, vissem que Deus ali estava presente, que era o próprio Deus que estava ali operando aquelas maravilhas, aqueles milagres, né? E a gente vê também que quando as pessoas eram saradas, eram curadas, elas imediatamente já propagavam aquilo, elas já chamavam outras pessoas, elas traziam outras pessoas. E com isso o evangelho do reino ia se expandindo por toda aquela região.
Mas nós queremos então falar um pouquinho sobre cura, né? Essa cura que nós chamamos de uma cura divina, cura que Deus opera em nossas vidas. A princípio, nós temos que crer que Deus quer para nós o melhor. Se nós culparmos Deus dos problemas que nós temos, nós não estamos entendendo a palavra de Deus. Porque Deus tem planos de bem, Ele quer que a gente tenha saúde. Ele mesmo levou as nossas enfermidades quando Ele foi crucificado, quando Ele morreu por nós. Mas as doenças e os pecados andam muito juntos, né? Parece que existe uma relação muito grande entre o pecado e a enfermidade. Não quero dizer que todas as pessoas que estão doentes é porque estão pagando por algum pecado. Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes as pessoas, para vir para Deus, ela não vem por amor, ela não procura Jesus, ela não quer conhecer Jesus, porque as coisas estão muito bem para ela. Está correndo tudo bem para ela. Por que está correndo tudo bem para ela? Muitas vezes ela está vivendo no pecado. Ela está tão acostumada com o pecado que ela nem toma consciência disso, né? Que as coisas que ela faz é errado, que ela está andando por caminhos errados, atitudes erradas, pensamentos errados. Mas o próprio diabo, que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que a gente não venha para Deus. Ele não quer que a gente venha para Deus. Mas ele é o causador das nossas enfermidades. E aí, eu até digo, né, que o diabo também é servo do Senhor, ele também serve a Deus. E muitas vezes é nessa tentativa de destruir a pessoa é que ela vem para Deus e Deus a levanta. Então o diabo derruba e Deus levanta. Mas voltando à questão de que Deus não colocou a enfermidade dentro do nosso corpo, é o próprio inimigo das nossas almas que coloca as enfermidades no nosso corpo, nós vamos falar de dois tipos de enfermidade. Uma enfermidade física, aparente, porque nós somos matéria, e a matéria é sujeita a qualquer tipo de interferência, né, do meio ambiente. Sei lá, uma picada de um mosquito, você é picado por um mosquito, está sujeito até a morrer. Hoje nós estamos passando por essa grande epidemia de enfermidades diversas causada pela picada de um mosquito. E a gente pergunta, será que isso não é uma praga? Será que isso não é alguma coisa que provém mesmo de Deus, por causa da tristeza que Deus hoje se encontra com a atitude dos homens que não querem mais buscar a Deus, mas estão conformados com as coisas desse mundo, vivendo no pecado? Então o inimigo, muitas vezes, ele sustenta os nossos pecados. Ele não permite, muitas vezes também, que a gente passe a dor, passe o sofrimento. Mas isso é um período muito pequeno e temporário, né? O inimigo pode também favorecer uma vida confortável. Ele pode te dar também condições de você ter uma vida confortável, né? Um bom trabalho, muito dinheiro, um bom carro, uma boa casa. Mas isso tudo é temporário, porque enquanto o inimigo não estiver mexendo com você, você está acomodado, né? Ou nós, eu falo você, estou me referindo a um terceiro, é todos nós. Ficamos acomodados muitas vezes, por quê? Pela falta da consciência de que não está certo o que está acontecendo conosco, mas assim mesmo nós estamos acomodados porque nos é conveniente. Mas de repente, pela grande misericórdia de Deus, Deus permite que a gente passe por tribulações, Deus permite que venha uma enfermidade e muitas vezes até essas enfermidades, elas têm esse propósito mesmo,
para que voltemos a Deus. Pela dor nós vamos até Deus buscar o milagre. Quando o médico já diz que não tem mais nada que fazer, quando a gente sabe que a medicina não tem solução, aí a pessoa acorda, então tem é Deus, só um milagre. Aí ele passa a acreditar no milagre, mas verdadeiramente nós não precisamos passar por isso. Basta crermos, e nenhuma enfermidade tem que vir sobre nós para crermos que Deus é um Deus de milagre, de maravilha, um Deus que cura, o nosso Jeová Rafá. Mas pessoas, muitas vezes, depois de uma enfermidade, ele é salvo. Ele é salvo porque ele passa a crer em Deus. Ele crê que realmente o homem não podia mais fazer nada por ele. E antes, ele só confiava no homem e não acreditava em Deus. Agora ele vê que não adianta, nossa confiança tem que ser depositada em Deus, né? Nenhum médico pode nos salvar. Ele é apenas um vaso, um instrumento na mão de Deus. E se Deus quiser que fiquemos curados e quiser nos salvar, que Ele quer, Ele faz isso. Mas voltando então à passagem de Jesus, que estamos lendo a respeito da cura, nós verificamos então que Jesus curava para que cresce nele como Filho de Deus e o Senhor da vida. Se nós formos lá no Evangelho de João, um pouquinho para frente no Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 4 de João, no versículo 48, 4:48, diz assim: Jesus lhe disse: se não verdes sinais miraculosos e prodígios, de modo algum crereis. Você sabe que sem fé nós não podemos agradar a Deus. E ele diz que se nós cremos, nós temos condições de ver os milagres, as maravilhas de Jesus. Mas se não crer, sem fé, é impossível, nós não vamos ver, né? Então aquele que ora, pede para o Senhor, com fé, acreditando que Deus vai atender, ele consegue. E ele diz então aqui que a dureza do coração do homem, o homem tem muitas dificuldades para crer, né? Então, curar enfermos é um dom de Deus, e Jesus disse que seus discípulos, em seu nome, continuariam fazendo isso. Muitos dizem que foram só os apóstolos de Jesus, mas nós não podemos esquecer do ide do Senhor Jesus, ide pregar o evangelho a todos os povos. Ele disse também que ficaria conosco até o final dos séculos. E aqueles apóstolos de Jesus foram mártires também, eles morreram logo em seguida. Mas hoje, 2016 anos depois, nós estamos aqui continuando a levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a propagar, a proclamar, a defender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que crerem, a palavra de Deus disse que virão sinais. Aqueles que crerem, os seus discípulos, aqueles que vivem em santidade, aqueles que servem o Senhor, e eles colocariam a mão nos enfermos e os enfermos seriam curados. Ele disse: tudo que eu fiz, vocês também poderão fazer, e ainda até mais, se crerem. Então, e ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele está no meio de nós, ele vive. Então, aquele mesmo Jesus que fazia milagres naquela região da Galileia, que milhares de pessoas seguiam, ele tinha muitas pessoas que o seguiam e viam e testemunhavam os seus milagres, está aqui hoje, no nosso meio, no meio de nós. Ele continua operando, e aquele que crer verá a maravilha. Não vai dar tempo de eu encerrar esse assunto, mas convido você para estar conosco no nosso próximo encontro, que vamos continuar falando desses milagres que Jesus fazia e que ele não parou de fazer
Ele continua fazendo milagres e maravilhas no meio do seu povo, aquele que crê. Amém? Que Deus o abençoe. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Amém?